Bom dia, irmãos. Mais uma vez, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós estamos aqui na nossa igreja, na série de mensagens 9 marcas de uma igreja saudável, né? E hoje a gente vai falar da terceira marca, que é o entendimento bíblico da conversão e também da evangelização. Então, se você ainda não comprou esse livro, que é o 9 Marcas, principalmente você que é membro da nossa igreja, nunca fez essa leitura, eu queria te incentivar a fazer isso. E eu estava falando que esse livro, né, ele foi importantíssimo na nossa vida. Eu fiz a leitura dele antes da gente começar essa plantação dessa igreja. E ele foi muito importante porque ele despertou no meu imaginário, né, naquilo que eu pensava como igreja, uma igreja que eu ainda não tinha visto ela, né? E obviamente a nossa igreja aqui, ela não é perfeita em todas as marcas não, mas quando a gente tem ali um objetivo, um traçado, algo que a gente espera e deseja e trabalha para acontecer, cada vez mais a gente vai experimentando algumas nuances dessas marcas que a gente tem aprendido, né? Então a gente já falou aqui sobre pregação expositiva, a gente já falou aqui de um entendimento bíblico do Evangelho, da doutrina do Evangelho, e agora a terceira marca é o entendimento correto, ou um entendimento bíblico da conversão e da evangelização. Então eu queria pedir para você, membro da Missão 1618, entra lá na Amazon, faz um grupo aí de compras aí, compre esse livro e leia esse livro ainda esse ano. Tenho certeza que vai ser uma bênção para você, que isso vai ajudar você a entender um pouco mais como nós pensamos igreja, e talvez isso te dê aí uma esperança, um renovo de esperança na sua vida a respeito da igreja. A pergunta que eu sempre faço para os nossos membros, né, quando nós estamos ali no discipulado, né, é o seguinte: você acredita em uma igreja saudável? Você acredita que isso pode ser algo real? Que a nossa comunidade, a Missão 1618, ela pode cultivar essas características e a gente pode viver isso verdadeiramente? Essa é a grande questão. Se nós acreditamos nisso, se nós realmente cremos que isso é bíblico, que isso é de Deus, então nós podemos então buscar isso, trabalhar para que a nossa igreja possa realmente ser uma igreja mais saudável e menos uma igreja doente. Amém, irmãos? Por isso, você que abriu aí, conseguiu achar o texto bíblico, diga amém. Atos, vou dar mais um tempinho para quem não achou aí, ó. Atos capítulo 2, a gente vai ler aí a partir do versículo 36, tá bom? A palavra de Deus, ela diz assim: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salve-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos orar mais uma vez? Pai, essa é a sua palavra, inspirada, inerrante, útil, ó Pai, para correção, para o desenvolvimento, para a maturidade, para que nós sejamos apresentados diante do Senhor maduros, ó Pai, irrepreensíveis. Fala hoje com a tua igreja, fala hoje, ó Pai, que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações, para que essas palavras possam gerar em nós, ó Pai, verdadeira conversão, arrependimento, verdadeira fé, ó Pai, verdadeira mudança, para que nós possamos também anunciar esse evangelho para outras pessoas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, eu sei que a marca da igreja é pregação expositiva, e a gente está pregando tematicamente, mas eu vou fazer a mistura dos dois aqui, pregar textual, né? Mas eu queria, antes da gente começar a nossa leitura aqui, eu queria que a Karen projetasse uma frase, um trecho do livro, que o Mark Dever ele fala, né? Não sei se vocês vão conseguir ler aí, mas ele diz assim: o que vocês pensam ao ouvir a palavra conversão? O que vem na sua mente? Aliás, o que você pensa quanto a todo o assunto de mudança pessoal? É possível mudança pessoal? Em nossos dias, muitas pessoas elas não acreditam que alguém pode mudar realmente. Por exemplo, políticos. Os políticos podem mudar? Um político corrupto, que toda a sua vida só construiu o seu legado através de corrupção, de desonestidade, esse cara pode mudar de um dia para o outro? De um mês para o outro? A gente não acredita nisso, é difícil. Um advogado, você pensa assim, a gente tem advogado aqui na nossa igreja, aqui, não, os advogados são bons, viu? Mas os advogados que não são bons, os advogados desonestos, né? Que mentem ali, que encontram ali. Então, é isso, algumas pessoas vão dizer, não tem como, isso faz parte da profissão, você precisa ser assim, senão você nunca vai conseguir ganhar dinheiro. E os pregadores? Aí nós falamos de uma raça, né, que é complicado, né? Um pregador que manipula a multidão, a pregação, as pessoas. Poxa vida, essa semana, inclusive, eu vi uma reportagem de um esquema de estelionatário que era feito por um pseudo-pregador pastor, que usava, inclusive, um call center para enganar as pessoas. Será que esse tipo de gente pode mudar? Né? Pensa sobre isso. Né? Professores, né? Imagina só o professor lá, né? De novo, né? Não é o caso de você, professor, que está ali, não. Estou falando aqueles professores que usam ali do seu serviço, da sala de aula, para poder ali doutrinar pessoas, enviesar pessoas contra aquilo que nós conhecemos como verdade das Escrituras, né? Repórteres que manipulam notícias, né? Lobistas, essas pessoas que elas não são necessariamente tão sempre em evidência, mas estão por trás dos panos, movendo pessoas, políticos, empresas, né? Essas pessoas que têm esses vícios, parece que a pessoa nasceu para isso, para fazer o mal. Essas pessoas podem mudar? Então, quando a gente pensa sobre mudança pessoal, parece que a gente fica desencorajado, porque algumas pessoas a gente fala, Tiago, essa pessoa aí, eu acho difícil ela mudar, né? Então, eu trouxe outros exemplos que a gente poderia pensar. Imagina só um fanático religioso. Vamos pegar um extremo de fanatismo religioso. Uma pessoa que segue uma religião islâmica e ela pensa assim que todos os outros são infiéis e que vale a pena o uso da espada para converter pessoas a Maomé. É possível? Um cara lá do Hamas converter? É possível o cara mudar da água para o vinho? Um cara que matou, assassinou várias pessoas, ele simplesmente começar a amar pessoas e preservar a vida? Mudança, né? Um marido ou uma esposa infiel. Parece que tem gente que sempre foi infiel a vida toda. Aí, às vezes, acontece o casamento e aí começa de novo as histórias de infidelidade. E aí a esposa olha para o marido infiel e fala, eu acho que eu errei. Eu acreditei que você vai mudar, mas você não vai mudar. É um erro. Ou a esposa, ao contrário, o marido para a esposa para o marido. Pessoas infiéis, elas podem mudar? Podem valorizar a fidelidade, a honra, a verdade. São essas coisas que a gente deveria pensar. Um viciado em drogas, uma pessoa que é talvez até um dependente químico. Essa pessoa, ela pode mudar? Muita gente acredita que não. Eu trabalhei muito com pessoas em situações de rua e a gente via isso. A pessoa ia para a casa de recuperação, se você conhece alguém assim, fica 6 meses, 1 ano, fica bem lá, trabalha, não sei o quê, saiu de lá, volta. Essas pessoas podem mudar? Algumas pessoas vão dizer, não tem como, Tiago. Essas pessoas já estão lá viciadas e elas nunca vão largar esse tipo de vício. A pessoa libertina sexualmente, né? Enfim, enfim, uma outra pessoa que talvez a gente dê uma explicação que ela é do que é, porque ela talvez tenha alguma
desvio de personalidade. Não, Tiago, essa pessoa é assim mesmo, é uma pessoa agressiva, uma pessoa impaciente, sempre foi assim, o vô foi assim, o pai é assim, essa pessoa é assim. Essas pessoas podem mudar? Alguém que nunca foi uma pessoa amável, nunca foi uma pessoa dócil, ou, pelo contrário, uma pessoa que é preguiçosa, uma pessoa que leva as coisas de tudo de qualquer jeito, essa pessoa um dia a chave pode virar e essas pessoas podem mudar? Então, quando nós evangelizamos as pessoas, quando nós pregamos o Evangelho para a salvação em Cristo Jesus, nós também pregamos uma mensagem de mudança, de que as pessoas precisam, elas necessitam de uma mudança radical, elas precisam, de que o Evangelho, nós dizemos isso quando nós evangelizamos as pessoas, que Deus vai mudar a sua vida, e que você precisa mudar aquilo na sua vida que não está alinhado com a palavra de Deus, não está alinhado com o Deus que agora você serve. Nós dizemos para as pessoas, quando você evangeliza uma pessoa, quando você discipula uma pessoa, você está dizendo para essa pessoa que ela deve crer no Senhor Jesus e ela deve abandonar as práticas do velho homem. E aqui não vale ela dizer assim, falar assim, eu sou político, eu não posso mudar. Eu sou assim porque minha família é assim, eu não posso mudar. Eu sou uma pessoa que sempre viveu dessa maneira, mudança para mim está fora de cogitação. O que você vai dizer para essa pessoa? Então você não segue Jesus. Porque seguir Jesus é você acreditar que essa mudança não é só necessário, mas é possível. As pessoas precisam mudar. Você precisa mudar. Nós precisamos de uma mudança radical na nossa vida. Seguir a Jesus, abraçar o Evangelho, deve ser seguido de conversão pessoal, de mudança, de transformação. Nós não podemos dizer que as pessoas seguem Jesus se elas permanecem da mesma forma. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós evangelizamos, nós também dizemos para as pessoas que é necessário conversão. O discurso de João Batista: arrependam-se e creiam no Evangelho. E arrependimento tem a ver com mudança. Se as pessoas não mudam, então como pode, de alguma maneira, elas estarem associadas com o Evangelho? Mas quando a gente evangeliza, um dos problemas que a gente enfrenta quando a gente evangeliza é que a gente esconde as partes ofensivas do Evangelho. Nós escondemos o Cristo crucificado, uma ofensa para nós. Nós escondemos o senhorio de Cristo, nós escondemos essas falas que dizem para as pessoas, você não pode continuar desse jeito. Tiago, mas a gente não fala para as pessoas assim, venha como você está? Sim, nós dizemos para as pessoas, venha como você está, mas você não deve permanecer assim. Não é isso? Você precisa de uma mudança radical, um ato que demonstre com as suas vísceras que você serve a um Senhor, Jesus, que é o Cristo, o Rei de todo o universo. Esse mesmo, eu falo sempre isso para as pessoas, Jesus é tão poderoso que pode nos salvar, nos dar o nosso coração, mas às vezes não pode mudar a gente. Como assim? O poder de Jesus pode nos libertar da ira vindoura, nos libertar do inferno, mas ele não pode mudar algo em nós. Então, alguma coisa está desajustada. Mas, quando nós evangelizamos pessoas, nós dizemos para as pessoas que a vida delas está distante, desalinhada, desajustada com o plano original que está estabelecido em Deus. Então, elas precisam se amoldar, ou seja, elas precisam se converter, elas precisam voltar para essa rota de onde elas saíram. Amém? Então, olha para o texto comigo aí, porque o discurso de Pedro, ele vai entrar nesses dois aspectos, no aspecto da conversão e da evangelização. Obviamente, o Pedro está evangelizando quando prega publicamente. Quando ele está pregando publicamente, ele está aqui, se você tiver essa curiosidade de ler Atos 2, que não é só marcado pela descida do Espírito Santo, mas um discurso bem duro de Pedro. Nós temos aqui judeus de todos os lugares da diáspora, ou seja, de todos os lugares do mundo, que estão em Jerusalém para cultuar. Eles estão praticando a sua justiça, eles são religiosos. Todos eles estão vindo com essa consciência de que nós somos o povo de Deus, estamos vindo prestar culto em Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, eles lidam com um novo grupo de judeus que
estão dizendo que passaram pela experiência que mudaram a vida deles, ressignificaram a ideia que eles tinham a respeito de Deus. Eles não abandonaram a fé dos pais, mas a fé dos pais agora estava viva e precisava ser identificada como a fé em Cristo Jesus. Então Pedro está pregando para outros judeus, Pedro sendo judeu, pregando para outros judeus que eles eram pecadores. Dizer isso para um judeu é uma coisa terrível, porque o pecador na cabeça do judeu é todo o povo gentílico. É todo aquele povo que não segue a Torá, que não cultua no templo. Mas o Pedro está dizendo, está acusando pela pregação do Evangelho de que a morte de Jesus, ela foi executada por mãos de pessoas assassinas, pessoas que tinham iniquidade dentro delas, que foram movidos por raiva, que se ajuntaram os líderes do povo judeu, juntamente com toda aquela massa, e eles é quem crucificaram Jesus. A raiva, eles odiaram tanto Jesus, e perceba bem, Jesus que é o autor da vida, Jesus é o Deus, nós fomos criados para ser a imagem de Jesus Cristo. No entanto, os judeus daquele tempo, essa multidão aqui, eles odiaram, a verdade se apresentou para eles, e eles amaram mais a mentira do que a verdade. Pedro, o discurso de Pedro, a pregação do Evangelho, a boa notícia para essas pessoas é que eles ali são pecadores. De que eles receberam Cristo e crucificaram Ele. De que Deus, o Pai, cumpriu as promessas em Jesus, enviando Jesus ao mundo. Mas eles crucificaram Jesus. Que Deus o fez Senhor e Cristo. Perceba bem, um judeu escutando esse discurso, viveu a vida toda achando que estava fazendo tudo correto, que a religião que eles praticavam era a religião que estava tudo correto, perfeito. E eles descobriram agora em um discurso de que a história não é bem assim. Se você não tem uma fé genuína no nosso Senhor Jesus, se esse que crucificaram não é o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Senhor e Rei, então você está em uma condição terrível. É essa a mensagem que eles estão escutando. Se isso não é a realidade deles, eles estão em uma situação que deve causar incômodo. E é por isso que o texto vai dizer: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus, que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. E aí o versículo 37. Quando ouviram isso, quando ouviram a pregação do Evangelho, o que a pregação do Evangelho deveria suscitar nas pessoas? Arrependimento. A gente prega o Evangelho dizendo para as pessoas: Jesus te ama. Espera aí, isso é uma parte do Evangelho. Aí falta dizer muitas outras coisas. Mas nós queremos produzir evangelização na nossa vizinhança, na nossa família, na nossa cidade, dizendo: Jesus te ama. E conversão é necessário pregação do Evangelho completa. Dizer para as pessoas que elas, ao mesmo tempo, podem experimentar uma alegria imensa no amor de Deus, no entanto, elas precisam ter o seu coração quebrantado, entristecido por causa do pecado e da sua condição atual. Elas precisam de um Salvador. Como a boa notícia do Evangelho pode ser boa, se ela é somente um complemento na nossa vida? Minha vida era boa, nós escutamos essa manhã o testemunho do Dinho aqui. Se eu tenho um entendimento de que minha vida é boa, Jesus entra como um bônus. A fé, a religião, ser crente, entra como um bônus. Minha vida é boa, Jesus vai fazer ela ficar ainda melhor. Mas o entendimento do Evangelho precisa ser o seguinte: mesmo que eu fosse um milionário, que eu tivesse um iate, que eu pudesse tirar férias quantas vezes eu quisesse, pudesse comer o melhor dessa terra, tivesse a melhor família, mesmo que tudo na minha vida fosse aparentemente o melhor, e eu não tivesse Cristo, eu estou numa situação terrível. Eu preciso de um Salvador. Porque há algo na eternidade reservado para ímpios e para justos. E eu não estou no lado dos justos, que foram justificados. Vivo como um ímpio. Perceba bem isso?
quando a multidão ouve essas palavras, a minha versão fala assim, eles ficaram muito comovidos. Alguma versão está falando diferente aí? Me ajuda aí. Agoniados. Aflitos. É diferente de comovido. Agoniado é uma coisa que parece que vem de dentro, uma agonia. Gente, eles escutaram a pregação do Evangelho. Quantas vezes nós pregamos o Evangelho para as pessoas e elas ficaram agoniadas, aflitas, pensativas, reflexivas. O que é isso que você acabou de dizer? Quer dizer então que Deus não é do jeito que eu imaginava? Quer dizer então que para ser salvo eu preciso abraçar esse pacote que você está me dizendo? E isso é uma coisa nova para mim. Porque eu pensei que era só ir na igreja, eu pensei que era só ser fiel à minha esposa, eu pensei que era isso, pagar os impostos, trabalhar, mas quer dizer que é isso? Que eu sou esse tipo de pessoa? Quer dizer então que eu sou mais terrível do que eu imaginava? Que eu sou pecador a esse nível? Eu pensei que eu não era pecador, eu pensei que eu era uma pessoa boa. Ninguém é bom se Deus não faz isso por nós. Perceba bem que os nossos pecados são tão graves que nem profeta, nem um rabino, ninguém pôde resolver o nosso problema. O próprio Deus teve que vir resolver os nossos problemas, e aquela cruz. Os nossos pecados foram tão graves que foi necessário Jesus ir àquela cruz. Não acho que o seu pecado é uma coisa tranquila. E eles dizem para Pedro e para os apóstolos, né? O que nós faremos? O que se faz diante de uma mensagem tão dura como essa? O que se faz diante da mensagem de que nós não estamos no certo? Quantas pessoas acham que estão certo, que conhecem a Deus, que são religiosos autênticos, e o que se faz diante disso? O que nós faremos então? Há algo a ser feito? Algumas pessoas diriam, tenha fé, e é verdade, tenha fé. Mas eu queria destacar que Pedro não menciona fé aqui, porque para Pedro, fé é arrependimento. Perceba bem, Pedro respondeu, versículo 38, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Arrependam-se. Agora é a hora de se voltar, de abandonar todas as suas crenças, práticas, é a hora de você abandonar, abrir mão disso. Não existe nenhum cristão verdadeiro que, ao seguir Jesus, não deixou uma pancada, uma mochila, uma bagagem de religiosidade para trás, de falsas crenças para trás, de um ideal de vida para trás. Seguir Jesus significa arrependimento, conversão, mudar de vida. Te custa alguma coisa. A salvação, ela é de graça oferecida em Cristo Jesus, mas isso custará algo para você. Não que você possa comprar, custa para você, porque você terá que abandonar, se converter, mudar de vida. Uma mudança é necessária. E cada um de vocês, ou seja, o arrependimento, que é preciso ser pessoal, precisa ser essa experiência que comove, deixa você aflito, deixa o seu coração derretido. Você precisa viver essa experiência para que você possa, então, encontrar no Evangelho um bálsamo, alegria. Você possa encontrar no Evangelho boa notícia, mas como a boa notícia pode ser boa notícia para a gente que está satisfeito consigo mesmo? Está tudo bem. Você precisa passar por esse momento que não está tudo bem. Para que as coisas fiquem bem, alguma coisa precisa acontecer. E essa coisa que precisa acontecer é Cristo Jesus naquele madeiro, cravado com os pregos, perdoando o seu pecado. O seu sangue vertido naquela cruz tem que ser uma boa notícia para você. Precisa ser uma boa notícia para você. Mas a promessa é que o arrependimento, ele garante
para esses novos convertidos a remissão de pecados. Ou seja, em Jesus Cristo, nossos pecados, eles são verdadeiramente perdoados, nós somos lavados. Na pregação do Evangelho, você se percebe imundo. Num outro momento, você percebe que o sangue de Jesus te lava de toda essa imundícia. Perceba bem que a pregação do Evangelho, ela não fala assim, você não tem jeito. Ela diz, você está numa condição terrível, mas em Jesus Cristo você pode ser perdoado, lavado, remido. Os seus pecados podem, não importa quem você seja, não importa se você estava lá dizendo crucifica, não importa se você era um dos soldados que cravaram um daqueles pregos em Jesus, se há verdadeiro arrependimento, há também perdão de pecados. Tiago, mas eu já pedi perdão a Deus, eu já reconheci os meus pecados e eu já confessei 1 milhão de vezes, mas eu ainda me sinto culpado. Eu queria te dizer hoje que você deve crer no Evangelho. Crer no Evangelho. Você não precisa ser guiado por esse sentimento de que eu ainda sou culpado, o que eu ainda posso fazer? Você não pode fazer, você já fez, se arrependeu. O se arrepender é o que você pode fazer. Fora isso, você precisa ser contemplado pelo Evangelho. Você precisa ser contemplado, ou seja, algo precisa acontecer que você se percebe lavado, perdoado, remido. O sangue de Jesus te lavando de todos os seus pecados. E de que a palavra diz que se você verdadeiramente se arrependeu, se você realmente confessou os seus pecados, Deus perdoa os seus pecados. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não há mais nenhum tipo de condenação. Tiago, mas há 10 anos atrás eu fiz uma coisa terrível. Você confessou isso a Jesus? Você se arrependeu disso? Você foi perdoado. Você está perdoado. Você experimenta agora uma nova condição. Mas como se eu não pude com as minhas obras? Por causa de Jesus. Porque Jesus é aquilo que é necessário para que nós sejamos apresentados diante de Deus santos, sem culpa, sem mácula. Percebe bem que coisa estranha a primeiro momento? Como assim, Tiago? Ao mesmo tempo eu experimento uma consciência de pecado e num outro momento, como se fosse dois lados da mesma moeda, uma consciência do perdão de Deus. Exatamente, o Lutero ia dizer que nós somos simultaneamente justos e pecadores. Ao mesmo tempo que nós olhamos para o pecado que ainda, de alguma maneira, está impregnado em algumas coisas na nossa vida, do outro lado nós percebemos que Deus nos considera justos, santos, por causa de Jesus Cristo. Por isso que nós podemos cantar aqui, sem ser fulminado. Pessoas morreram no Antigo Testamento por menos. Entendeu? Mas a gente pode cantar aqui mesmo, independente se é a sua manhã lá, você deu uma buzinada para a pessoa. Pecou, meu irmão. Entendeu? Brigou com sua esposa antes de vir para cá, pecou. Isso é terrível. Mas a gente canta aqui e celebra o quê? O Deus que nos perdoa, que nos lava, e toda vez que nós reconhecemos nossos pecados, confessamos Ele, nós então recebemos graça de Deus. E se isso não fosse suficiente, o perdão de Deus nas nossas vidas, que coisa extraordinária. Se não fosse suficiente Deus nos perdoar, Ele ainda nos dá o dom do Espírito Santo, Deus habitando em nós. Isso é uma coisa que é difícil na cabeça do não crente. Como Deus, Criador dos céus e da terra, o universo é uma bolinha de gude na mão de Deus. O universo é infinito, é uma bolinha de gude na mão de Deus. Imagina isso. E esse Deus, que é extremamente poderoso, grande, majestoso, habita nos novos crentes, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita dentro de uma pessoa que reconheceu publicamente os seus pecados e confessou Jesus como seu Senhor e Cristo. O Espírito Santo habita dentro de Deus habita em você. Como isso é possível, Tiago? Porque assim, tem horas que eu acho que Deus não está aqui, mas não é uma questão de você achar. É a questão que a palavra diz.
que nós receberíamos o dom de Deus. O dom de Deus. Todo novo convertido, toda pessoa que se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados e creu verdadeiramente no Senhor Jesus, ela experimenta o milagre de ter Deus dentro dela, para guiá-lo. É a vida de Deus operando em nós, no nosso coração. Nunca mais a gente está sozinho, nunca mais você faz algo sozinho. Deus está ali, recebam. Olha que interessante, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Que boa notícia. Você pode pregar o Evangelho para as pessoas e dizer: arrependa dos seus pecados, você é um pecador. Você pode dizer para as pessoas: creia em Jesus Cristo para você ser perdoado dos seus pecados, e creia em Jesus Cristo para que o Espírito Santo possa habitar em você. O vazio que a gente fala aqui, o Jim falou isso hoje. Eu estava com vazio, eu sentia um vazio, falta de propósito, falta de sentido. É isso que os antigos vão dizer. É que quando nós pecamos, quando Adão pecou, nós perdemos algo. O vazio que a gente sente é o vazio, era o espaço que era ocupado por Deus. Então não importa o que você use para preencher esse vazio. Dinheiro, sexo, poder, sucesso, conquistas pessoais, nada tem a capacidade de completar esse vazio. Não tem como. Esse vazio é do tamanho de Deus. E se Deus não voltar a habitar esse vazio, nada vai fazer sentido. A vida vai ser um grande vazio, um frio, um nada. Mas se Deus agora habita, seres humanos como a gente, então essa é realmente uma boa notícia. Muitos de nós vão dizer: eu não mereço, eu não posso. Não merece, e por você mesmo nada. Mas Deus decidiu que fosse assim. Ele quis, Ele desejou habitar. Ele não quis, como diz o apóstolo Paulo, Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Deus não habita dentro desse salão, dessas paredes. Porque Ele decidiu habitar pessoas. O tabernáculo de Deus não é mais uma construção humana de Moisés. O tabernáculo de Deus é a igreja. Sou eu e você. Que interessante, onde a presença de Deus pode ser carregada para cima e para baixo. Que interessante isso. Nós não dizemos mais para a pessoa: encontre com Deus ali, ou encontre com Deus lá. Nós dizemos para as pessoas: encontre com Deus aqui e agora no Evangelho. Versículo 39. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, é para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Para quem é essa promessa? Para quem é o Evangelho? O Evangelho é para nós, para os nossos filhos. O Evangelho é para ser pregado nas nossas casas, é para ser compartilhado nas nossas famílias, é para ser compartilhado para aquelas pessoas que estão longe. E nós cremos que aqueles a quem Deus chamar, ao ouvirem o Evangelho, eles serão despertados. A mensagem vai fazer sentido e eles vão crer verdadeiramente, se arrepender dos seus pecados, serão agraciados. Que ótima notícia, que boa notícia é o Evangelho. No entanto, o discurso continua, versículo 40, diz assim: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salve-se desta geração perversa. É porque a pregação do Evangelho, ela deve ser feita com muitas palavras. Tiago, mas eu já disse isso aqui. Diga a mesma notícia com outras palavras. Use a Bíblia. Como a Bíblia, várias vezes, ela vai contando a mesma história, o mesmo Evangelho, usando imagens diferentes. Por isso que nós temos Evangelho. Nós temos várias histórias, nós temos vários textos, nós temos ideia de adoção, de perdão de pecados, nós temos a ideia de justificação, nós temos várias imagens de como essa salvação ela acontece na vida das pessoas, de como Deus está redimindo um povo. Perdoando, lavando, curando, enxertando. A Bíblia ela é rica em ilustrações e imagens de como Deus está salvando o homem pecador. Então pregue o Evangelho com muitas outras palavras, se necessário. Você fala assim: Tiago, mas eu já ensaiei, eu aprendi lá que era assim, o plano de salvação era assim, eu tinha que passar a criação, queda, redenção, não é isso?
Mas, meu irmão, use a sua criatividade aí, que você lê a Bíblia todo dia, amém? Os devocionais, os seminários, as aulas, tudo isso é para que você tenha o seu imaginário sobre a obra de Deus assim ampliado, para que quando você conversar com um não cristão, você possa pregar o evangelho usando muitas outras palavras. Nós vamos persuadindo as pessoas, nós não obrigamos ninguém, mas nós vamos persuadindo as pessoas, vamos dizendo para as pessoas, creia no evangelho, se arrependa dos seus pecados, receba na sua vida o dom do Espírito Santo. Nós vamos estimulando as pessoas a crerem na mensagem do evangelho. Nós dizemos, é verdade, você pode acreditar, você pode ser perdoado, a sua vida pode ser transformada, você pode de novo se prostrar diante de Deus e falar com Ele, eu preciso de salvação, me salva. E Deus pode te salvar. Como diz o Pedro, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salve-se dessa geração perversa. Gente, a mensagem do Evangelho é claramente uma mensagem de que Deus está salvando pessoas de uma geração perversa, de que Ele está separando um povo no meio de povos. Isso aí tem que estar muito claro para a gente, de que não cabe na vida cristã uma união entre a igreja e o mundo. Apesar de a igreja estar no mundo, a igreja está ali como um missionário. Ela está ali salgando. Mas há uma diferença entre o cristão e o não cristão, o justo e o ímpio. E nós precisamos, ao perceber que nós fazemos parte de uma geração ímpia, buscar se salvar dessa geração. Se salvar disso. Lembra do Salmos capítulo 2. No Salmos capítulo 2, o que está acontecendo ali é que há um complô da humanidade contra o ungido de Deus. E Deus está falando com eles, a hora vai chegar que Deus, o próprio ungido, vai receber a autoridade para despedaçar as nações. O pastor Emerson disse bem isso no domingo passado. Ou seja, essa geração perversa ela vai ter que lidar com um juiz justo. Isso aí, a gente precisa ter em mente isso. Não esconda essa ofensa do evangelho das pessoas. Eu sei que é difícil falar do inferno, da condenação eterna, mas é uma mensagem que você precisa trazer à consciência das pessoas. Nós seremos salvos disso. Então, quando nós olhamos para isso, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Eu quero me salvar. É igual no avião, não é isso? Na hora que está as instruções lá, primeiro você coloca a máscara de oxigênio em você antes de ajudar alguém. Se você for ajudar alguém antes, vai morrer vocês dois. Não é isso? Salve-se dessa geração, para que você possa ajudar outras pessoas. Para que você possa ajudar a essas pessoas a também se salvarem em Cristo Jesus. Salve-se dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Hoje nós tivemos um batismo aqui. Muitas pessoas acreditam que é no batismo que as pessoas são salvas. Não é no batismo que as pessoas são salvas. O batismo não é um ato antes da salvação. A salvação é pela fé em nosso Senhor Jesus. Certo? Tanto que a gente faz preparação para o batismo aqui, uma coisa que não acontecia no início da igreja, e se o cara, no nosso tempo, converteu aqui domingo agora, falou, Tiago, eu creio nisso aí que você falou, no Evangelho. Eu preciso de Jesus e eu creio que Jesus perdoa os meus pecados, que eu serei salvo. Aí o cara saiu aqui, bateu o carro, morreu. Não deu tempo de batizar o homem. Foi salvo ou não foi, gente? Foi salvo. Mas o que é o batismo, então? O batismo é essa cerimônia pública, onde nós ilustramos com água e o mergulho de uma pessoa o que acontece quando ela é salva. De que quando nós somos salvos, nós somos mergulhados no sangue de Jesus. Nós somos mergulhados em Deus. Nós somos lavados para a nossa remissão de pecados. E nós podemos ter uma ideia, uma ilustração daquilo que acontece no coração do homem. Tiago, mas eu não estou assim, eu creio no Senhor Jesus, mas eu não sinto que eu nasci de novo, não aconteceu nada assim, eu não senti um arrepio, um poder e tal. É isso mesmo.
Essas coisas externas aqui, elas nos ajudam a imaginar aquilo que acontece no momento da nossa conversão. Batismo é uma cerimônia pública que os cristãos fazem há milhares de anos, que diz, que a gente está dizendo aqui, o Jim, quando ele fez isso, eu falei isso com ele, falei, você sabe o que é o batismo, né? Você está assumindo um compromisso público, você está dizendo para aquelas pessoas que você agora é um seguidor de Jesus, que você recebeu Jesus como seu Senhor e Cristo. Agora você tem que viver como um discípulo de Jesus. E eu vou te cobrar isso, hein? E a gente vai olhar para você, e a gente quer te ajudar nisso. Então, todas as pessoas que passam pelas águas do batismo, elas estão dizendo para o mundo, eu sou um seguidor de Jesus, eu creio nisso. É um dos primeiros atos de conversão em fé. É a pessoa dizendo com os seus atos, eu creio em Jesus Cristo. Você pode olhar, ele foi batizado, então ele creu no Evangelho, ele recebeu a mensagem, ele está comprometido com a mudança, ele está comprometido com a conversão e fé. Há um compromisso público diante da comunidade. Toda vez que a gente vê alguém batizando, nós deveríamos lembrar do nosso batismo, de que nós também assumimos esse compromisso e não vale a pena esquecer disso. É o Lutero que diz de novo, quando você for pela manhã lavar o seu rosto, se lembre das águas do batismo, para que você receba também poder para viver esse dia, como alguém que nasceu de novo, como alguém que pertence a Cristo, como alguém que é discípulo de Jesus, como alguém que não é senhor de si mesmo, mas como alguém que está ali consciente de que Jesus é o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Deus. Muitas pessoas foram batizadas nesse dia, porque é isso que a pregação do Evangelho faz. A pregação do Evangelho gera conversão. É uma coisa óbvia, né? A pregação do Evangelho gera conversão, mas a gente quer atrair pessoas para a igreja, converter as pessoas com religiosidade, evento, entretenimento, não é isso? Nós queremos que as pessoas mudem, e sem que elas escutem o Evangelho. Não vai funcionar, meu irmão. Eu sei que é difícil ter essas conversas sérias com as pessoas, mas se você quer que uma pessoa se converta verdadeiramente, pregue o Evangelho para essa pessoa. Por mais duro que isso possa parecer, por mais difícil que possa ser entrar em certas conversas, converse sobre os temas sérios que a Bíblia fala sobre o Evangelho. Porque se essa pessoa crê no Evangelho, se ela decidir vir para esse momento do batismo depois de ter escutado todas essas ponderações, então a gente tem uma chance maior de que essa pessoa realmente converteu, crê no Evangelho e vai permanecer até o fim. Às vezes a gente vê vem na igreja, fica 1, 2 anos na empolgação, quando acaba a empolgação a pessoa perde a paixão, perde Deus de vista, né? A gente deve se perguntar, será que essa pessoa realmente escutou o Evangelho? Quando essa pessoa voltar, certifique-se de pregar o Evangelho para essa pessoa de novo. Não, mas eu estou querendo voltar para Jesus. Pode voltar para Jesus, eu vou pregar o Evangelho de novo para você. Porque o Evangelho deve ser pregado para crentes e não crentes. O Evangelho não é uma coisa que a gente prega só para as pessoas lá fora. O Evangelho é uma coisa que a gente prega o tempo todo. É a vida da igreja, é o Evangelho. Nós olharmos para Cristo Jesus naquela cruz por causa dos nossos pecados. É o amor de Deus sendo expresso para que nós possamos ser atraídos para Deus como uma família de gente redimida, gente que foi amada, desejada por Deus. Por isso, eu queria ler uma frase com vocês e talvez a gente ajudar a pensar sobre a evangelização. Como você pode evangelizar? O Mark Dever, ele diz o seguinte sobre a conversão. Ele diz o seguinte, na conversão, abandonamos a nossa reivindicação de ser o juiz e governador supremo da nossa própria vida e reconhecemos que esse papel pertence somente a Deus. Na conversão, você sai do trono da sua vida. Isso é muito importante. Tiago, não, mas eu quero, eu desejo, Você fala assim, Deus, assume aí o barco aí, que eu não sei navegar nesse oceano. Eu não sei, eu achei que eu sabia. Então, você que pega aí o leme aí e governa. Quando você for fazer alguma coisa na sua vida, você pergunta para Deus se Ele está de acordo. É assim que um cristão vive. Você está de acordo?
Porque você que é o dono da minha vida. Eu não quero aqui trabalhar em algo que você não tem nada a ver com isso, porque senão vai ser como construir um castelo de areia. Na primeira onda isso aqui desmorona. Mas eu quero uma vida fundamentada, construída sobre a rocha. E para isso é necessário que haja uma relação de fé e obediência, onde Deus diz e eu creio, eu obedeço, eu vejo que isso é bom para mim, eu abraço esse pacote e eu respondo com fé, com obediência. Não sou eu que diz isso para Deus. A gente foi educado erradamente a determinar as coisas para Deus na nossa vida. Você para com isso. De dizer para Deus o que é bom para você, o que Ele tem que fazer. Troca de lugar aí, porque você não está na cadeira do comando da sua vida. É Deus. Então esse negócio de que a gente amarra Deus aqui, porque Deus falou, esquece isso, viu gente? Eu já escutei muito isso na minha vida. É Deus. É sim, Senhor, o Senhor que manda, eu sou um discípulo de Jesus, eu estava perdido, eu estava caindo no abismo e você me salvou, então eu te devo tudo, eu te devo a minha vida. Eu vou viver o resto dos meus dias tudo para você. Você falou, eu vou obedecer, mesmo que isso me custe, seja difícil. Eu vou entregar minha vida para o Senhor. É isso que significa crer em Jesus Cristo. Não vem com essa de que agora vem Jesus, nós vamos ser uma dupla e eu vou falar um negócio aqui, você vai me ajudar. Esquece isso, tá bom? É Ele que é o governador supremo da nossa vida, né? Os nossos pecados passados, eles precisam ser perdoados. A nossa vida atual precisa ser reorientada e o nosso destino futuro precisa ser mudado do inferno, de bom julgamento de Deus, para o céu, de gracioso perdão de Deus e de nossa aceitação em Cristo. Ou seja, o nosso futuro precisa ser mudado. Gente, eu não sei se você sabe disso, você vai se encontrar com Jesus presencialmente, pessoalmente. Você sabia disso? Nesse encontro, Jesus está lá como um juiz. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Você pode cantar que ele é seu amigo aqui agora, ele é seu amigo mesmo, né? Que você é amigo dele, né? Você pode cantar que ele é o seu amor, o noivo. A Bíblia fala, usa essas linguagens também. Mas eu queria que você não perdesse a atenção de que Jesus vem uma segunda vez nesse mundo como juiz. Ele vai julgar os ímpios e os justos. Os ímpios para a sua condenação e os justos para a sua recompensa eterna. Então você vai se encontrar com Jesus. Você não precisa temer isso caso o Evangelho seja uma boa notícia para você. Se o Evangelho não é uma boa notícia para você, se você não creu no Evangelho, você deve temer esse dia. Você deve ficar aflito nesse. Esse é o momento da sua aflição. Te permito isso aqui agora. Fique aflito. Se necessário, chore. Deseje a salvação, porque se você verdadeiramente com fé crê que Jesus pode salvar, você recebe isso agora. Mas e você que já é crente no nosso Senhor Jesus? Você que já passou por essa experiência, se prepare para o encontro onde você encontrará com o juiz, não para a sua condenação, mas para a sua recompensa. Você escutará dele, servo bom e fiel. Essa é a nossa alegria, de que nós não precisamos mais temer a vinda de Cristo. Nós não precisamos mais temer o futuro, porque o nosso futuro está garantido em Cristo Jesus, que perdoou os nossos pecados passados, que perdoa os nossos pecados atuais confessados, e de que é um Jesus sempre disponível para que nós possamos reconhecer nossas limitações e nossa fé nele. Amém? Então, pense sobre isso, né? E agora eu queria dizer como que você deve evangelizar, porque uma marca de uma igreja saudável é uma igreja que entende bem o que significa conversão, você precisa mudar de vida. Eu já conversei com gente aqui nessa igreja, não é mais dessa igreja aqui não, que não mudava, que falava assim, não, mas eu sou assim mesmo, na minha família lá todo mundo é assim, é a minha personalidade. Eu falei, não, essa personalidade pecadora aí é do Adão, sai disso aí, muda. Porque é isso que Deus espera de você. Na evangelização, nós começamos orando pelas pessoas. É o primeiro ponto que está aparecendo aqui. Ore. Gente, que coisa maravilhosa é quando tem pessoas que insistem em orar pela salvação dos seus familiares, dos seus amigos. Eu já escutei muitas histórias assim, de pessoas que passaram 5, 10 anos, 20 anos orando por um familiar.
e depois aquilo ali de alguma maneira resultou naquela pessoa abrindo o seu coração para o Evangelho. Isso é coisa maravilhosa. A gente perdeu a esperança de que as pessoas podem converter, mas eu queria te dizer, ore pelas pessoas. A pior pessoa que você conhece, ora. Ah, mas eu tenho um parente lá, meu filho, ou meu irmão, ou meu parente lá. Não tem jeito, Tiago, ele segue aquela outra religião lá e está fanático. Ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa, para que Deus possa quebrantar o coração, para que pessoas possam ser levantadas para pregar o Evangelho. Ore por essa pessoa, para que a gente possa ver ela convertida em nome de Jesus. Diga às pessoas com honestidade que se elas se arrependerem e crer, serão salvas, mas haverá um preço. Diga isso para as pessoas, olha, se você crer, se você se arrepender, você vai ser salvo, mas haverá um preço. Talvez há muitas coisas na sua vida que precisem ser abandonadas aí. Talvez você precisa abandonar certas coisas que hoje para você tem valor, que para você hoje é algo negociável, você vai precisar abrir mão disso. Terceiro, diga às pessoas com urgência que se elas se arrependerem e crer, serão salvas, mas elas têm que se decidir agora. Urgência, pregue o Evangelho hoje. Você conhece uma pessoa, diga para ela, fala assim, creia hoje, se arrependa hoje, não deixa para amanhã não. Não, mas eu vou ter mais tempo. Creia no Evangelho hoje, se arrependa hoje. Eu digo para vocês isso. Se há alguém hoje que está pensando, eu vou pensar mais um pouquinho, eu vou ver que se eu conserto minha vida com Deus mês que vem, outubro, é hoje, meu irmão. Hoje, comece hoje. Fale, Deus, me ajude nisso. Me ajude a ter consciência do meu pecado, mas também da sua salvação. Eu quero seguir o Senhor, eu quero ter a minha vida transformada, me lava. Faça isso hoje. Diga às pessoas com alegria que se elas se arrependerem e crer nas boas novas, elas serão salvas. Se elas crerem no Evangelho, serão salvas. Tiago, mas eu creio no Evangelho, mas será que eu vou ser salvo? Vai ser salvo. Creia no Evangelho e seja salvo. É isso que nós devemos dizer para as pessoas. Uma outra parte que é importante, use a Bíblia, use textos bíblicos, leia a Bíblia, diga para a pessoa, olha, o Evangelho diz isso, a palavra de Deus diz isso. Use a Bíblia, para que a sua ideia de salvação não seja baseada em você, mas seja baseada nas Escrituras. Compreenda que a vida de cada cristão, ou seja, a nossa vida, a vida da comunidade como um todo, são centrais, elas são importantes, como nós vivemos, como nós somos igreja. Quando nós pregamos o Evangelho e a pessoa vê como nós testemunhamos, respondemos o Evangelho, isso é importante para elas também. Isso ajuda na assimilação do Evangelho para não cristãos. Uma outra coisa, estabeleça relacionamento com não cristãos. Senão, como que você vai evangelizar as pessoas sem ter relacionamento com elas? Como eu disse, você pode dizer para as pessoas num ônibus lotado, Jesus te ama, dá um gritão? Pode. Pode funcionar? Pode. Mas, normalmente, evangelização se faz através dos relacionamentos. É um colega de trabalho, é um parente, é a festa lá da sua família que você não quer ir. Ah, Tiago, mas vai ter cerveja lá. Vai lá, senta lá na mesa, lá, os irmãos. Evangeliza. Não, mas lá na minha escola, lá o pessoal, né, tem um grupinho lá, o grupo nosso de estudo lá, não gosto de conversar com eles, porque eles é tudo ímpio, tudo pecador. Ué, meu irmão, vai lá e prega o Evangelho. Quando eles abrir a boca, você vai, não, isso aí eu não é assim, viu, gente? Deus não, e prega o Evangelho lá. Eles vão ter que te aturar, você faz parte do grupo dele, tem que fazer o trabalho, não é? O pessoal aí do TCC aí, não é? Até o final, você prega o Evangelho lá, né? Então tem vários momentos que você pode pregar o Evangelho, mas através dos relacionamentos, viu, gente? E trabalhe com outros cristãos para que o Evangelho chegue longe. Trabalhar com outros cristãos é o seguinte, é quando você descobre que tem alguém que está indo evangelizar e precisa lá do dinheiro de passagem, de um irmão que deseja pregar lá na faculdade, e você pode comprar um livro para ele, orar por ele. Se una com outros cristãos para evangelizar. Pense estratégias juntos, pense em formas de como nós podemos evangelizar nossa cidade com a ajuda de outras pessoas. Amém, irmãos?